Você já imaginou ouvir claramente a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Eu sou Marcos, do canal Paz e Luz, e hoje vamos descobrir como discerni-la. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou Marcos, do canal Paz e Luz, e convido você a se aconchegar aqui comigo para mergulharmos em uma reflexão profunda sobre ouvir a voz de Deus em meio ao caos do dia a dia. Pense por um instante em quantas vezes o corre-corre da vida parece nos ensurdecer para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O celular vibra sem parar, as obrigações se acumulam, e diante de tanta agitação, muitas vezes deixamos de perceber a suave presença do Espírito Santo. Mas agora, tire um momento para respirar fundo e sentir o cuidado divino em cada batida do seu coração. Visualize uma paz que excede todo o entendimento, como se Deus estivesse tocando suavemente os seus ombros e dizendo: "Eu estou aqui, fala comigo, filho amado, filha amada." É nesse clima que vamos conduzir o nosso encontro de hoje. Em João, capítulo 10, versículo 27, encontramos a seguinte afirmação de Jesus: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem." É desse cuidado íntimo e transformador que vamos falar, aprendendo a silenciar ruídos interiores e exteriores para escutar a direção divina. Fique até o final, pois vamos aprofundar ainda mais esse tema e descobrir como a voz de Deus pode quebrar toda a confusão e trazer clareza às nossas decisões. Creio que esse momento pode mudar a sua perspectiva, trazendo luz para situações que antes pareciam sem solução. Discernir a voz de Deus no meio do caos parece um grande desafio, não é mesmo? Em um mundo repleto de informações, cobranças e distrações, ouvir com clareza o sussurro divino pode se tornar uma tarefa quase impossível. A boa notícia é que não precisamos enfrentar esse barulho sozinhos. O tema de hoje é justamente discernindo a voz de Deus em meio ao caos. E o nosso versículo-chave é João, capítulo 10, versículo 27, onde Jesus declara: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Esse verso nos revela que existe um relacionamento profundo entre o nosso coração e o Criador, algo que ultrapassa a agitação e o ruído incessante que tentam roubar a nossa atenção. Parece até que a vida moderna foi projetada para nos afastar dos momentos de silêncio, mas o convite do nosso Senhor é que nós tiremos tempo para ouvir, compreender e seguir a sua orientação amorosa. Em meio a buzinas, mensagens de texto e mil afazeres, precisamos lembrar da mensagem do Salmo 46, versículo 10. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." É nesse aquietar-se que encontramos a calma para deixar o Espírito Santo falar. Quando pensamos em distinguir a voz de Deus da nossa própria voz ou das influências externas, devemos lembrar que Deus jamais se contradiz. A sua palavra é sempre coerente com o seu caráter. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes." Isso significa que, se desejamos compreender a voz divina, precisamos mergulhar na Bíblia, pois ali encontramos os princípios que nos ajudam a filtrar os ruídos do nosso coração e do ambiente ao redor. Muitas vezes, nosso problema não é a falta de fala de Deus, mas a nossa incapacidade de discernir. Pensamos que Deus vai falar apenas em grandes milagres ou manifestações extraordinárias, mas nos esquecemos de que Ele também pode se revelar em situações simples do cotidiano, como uma conversa significativa com um amigo, uma passagem bíblica que salta aos nossos olhos, ou mesmo aquela intuição íntima que nos lembra de amar mais, perdoar sem reservas e buscar a pureza do coração. O problema é que estamos tão acostumados com sons estrondosos que podemos ignorar a voz suave que nos chama à paz. O caos não é necessariamente uma barreira para Deus. Lembre-se de que, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, o profeta Elias estava tão abatido que, mesmo depois de um grande espetáculo da natureza, com fogo, terremoto e vento forte, a voz do Senhor veio em um murmúrio delicado.
Isso nos ensina que Deus pode se manifestar, sim, de modos grandiosos, mas também em suaves sussurros. É nesse exercício de fé e sensibilidade que entendemos que Deus deseja falar conosco de maneira pessoal, íntima e segura. Durante este devocional, vamos explorar como podemos treinar nossos ouvidos espirituais para detectar a presença do Senhor em meio às nossas rotinas ocupadas. Vamos conversar sobre como a oração, a comunhão cristã e a leitura das Escrituras podem funcionar como bússola, apontando sempre para a direção certa. Há pessoas que pensam que esse discernimento é só para pastores ou para os considerados muito santos, mas não se engane, essa sensibilidade está disponível para todo aquele que segue Jesus e deseja aprofundar sua comunhão com Ele. Fique por aqui e deixe o seu coração aberto, pois ao longo deste encontro você vai descobrir que em meio às tempestades da vida é possível encontrar uma voz segura e fiel que te orienta e jamais falha. Assim como uma bússola sempre aponta para o norte, a voz de Deus guia o nosso viver para a esperança, para a verdade e para a vitória. Ao final deste devocional, prometo compartilhar uma chave especial que poderá ajudá-lo a reconhecer e valorizar ainda mais os sussurros divinos no seu dia a dia, mesmo quando tudo ao redor parecer gritar. Queridos irmãos, imaginem a correria do dia a dia, repleta de vozes concorrentes que nos distraem. Mesmo nesse turbilhão, o Senhor deseja falar ao nosso coração, como lemos em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa promessa mostra que, apesar de toda a confusão ao redor, podemos discernir a voz de Deus quando aprendemos a aquietar a alma. A Bíblia é a nossa bússola. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz, o que nos ajuda a filtrar o que vem de Deus e o que vem dos nossos próprios medos. Quando buscamos uma vida de oração verdadeira, não apenas apresentamos pedidos, mas escutamos os sussurros divinos. Assim como uma criança reconhece a voz da mãe, nós também aprendemos a distinguir a voz suave do Senhor, que pode se manifestar num momento de silêncio, num versículo que salta aos olhos, ou até em situações aparentemente comuns do dia a dia. Lembremos do profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19, que não encontrou a Deus na tempestade ou no vento forte, mas em uma brisa suave. Assim, é vital criarmos pausas no nosso cotidiano para meditar na palavra, orar e refletir. Às vezes, Deus fala por portas que se abrem ou se fecham, e até por pessoas de fé que nos aconselham. No entanto, para ouvir com clareza, precisamos largar o peso das preocupações, dar espaço ao Espírito Santo e confiar que o Pai tem o melhor para nós. Esse processo requer paciência e humildade, pois nem sempre a resposta será o que queremos ouvir. Ainda assim, quando priorizamos a comunhão com o Criador, aprendemos a discernir sua vontade em meio a qualquer caos. Fique aqui comigo, pois, a seguir, vamos mergulhar num momento ainda mais profundo, onde veremos como o poder de Deus pode se manifestar de forma impressionante em nossas vidas, especialmente quando parece que tudo está fora de controle. Meus irmãos, chegamos ao ponto de virada, aquele instante em que a voz de Deus rompe o caos, trazendo luz ao nosso coração. Imagine-se num quarto escuro e silencioso, cheio de incertezas. De repente, você sente uma presença que sussurra: "Não temas, pois eu estou aqui." É assim que o Senhor fala conosco, em meio às tempestades, exatamente como fez quando Pedro andou sobre as águas ao ouvir a palavra de Jesus falando: "Vem." No auge da confusão, João capítulo 10, versículo 27 nos lembra: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem." É nessa certeza que encontramos paz. Por mais alto que o mundo grite, a voz do pastor traz direção e esperança, revelando que ele nos chama pelo nome e nos conhece intimamente. Pense em Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, presos e acorrentados, mas livres por dentro, pois escolheram louvar a Deus. A terra tremeu, as correntes se romperam.
Quando a voz de Deus ecoa, ela transforma até situações impossíveis em testemunhos de vitória. Esse momento de virada acontece quando, em meio ao barulho, conseguimos perceber o cuidado divino. O que antes era escuridão se torna o lugar onde Deus fala, trazendo cura e libertação. Se questionar, será mesmo a voz do Senhor? Lembre-se de que ela não fere os princípios bíblicos e nos chama a passos de fé e obediência. Não importa a tempestade que você enfrenta, a voz de Deus é firme, amorosa e repleta de poder para mudar tudo ao seu redor. Esse é o chamado que revela a grandeza do nosso Pai, provando que nem a maior das confusões pode abafar o seu chamado. Quando nos aproximamos do encerramento desta devoção, desejo que você sinta a imensidão do amor de Deus envolvendo seu coração. Pense em tudo o que foi compartilhado até agora. Como discernir a voz divina em meio ao caos, a importância de aquietar o coração para escutar as sussurrantes direções do Espírito Santo e a verdade de que o nosso bom pastor conhece cada curva do nosso caminho. Esse conhecimento não fica apenas na teoria. Ele se materializa na forma de cuidado, amparo e graça que nos alcançam mesmo quando tudo à nossa volta insiste em dizer que não há esperança. Talvez você se pergunte: e agora, como aplico isso à minha vida? Como, na prática, deixo de viver agitado e passo a ouvir a voz de Deus com clareza? A resposta pode ser mais simples do que imaginamos, mas exige entrega e constância. Coloque em prática o que aprendeu, reservando tempo para abrir a Bíblia e ler com o coração disposto a aprender, mesmo que seja um curto período diário. Ore não apenas para falar, mas também para silenciar diante do Senhor, permitindo que o Espírito Santo ministre ao seu íntimo. Procure irmãos e irmãs de confiança para compartilhar suas lutas e vitórias, pois muitas vezes Deus fala através de quem caminha conosco na fé. E, acima de tudo, valorize os sinais de que Ele está presente. Uma oportunidade que surge no momento exato, um conselho que tranquiliza a alma, uma palavra bíblica que parece ter sido escrita sob medida para você. Talvez você precise de um milagre, de uma direção clara, ou simplesmente de um abraço que conforte a sua dor. A boa notícia é que o mesmo Deus que cuidou de Elias na caverna, de Pedro sobre as águas e de Paulo na prisão, cuida de você hoje. A voz que acalma tempestades não se calou, e se ainda não a ouvimos tão nitidamente, é porque muitas vezes nos deixamos envolver por pensamentos ruidosos. Mas, quando escolhemos seguir o que diz em Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebemos que a voz do Senhor sempre esteve ali, ao nosso lado, nos chamando para um relacionamento genuíno. O grande desafio é transformar essa experiência em um estilo de vida, onde cada passo seja guiado pela certeza de que Deus fala e de que podemos responder: eis-me aqui, Senhor. Quando entendemos que a voz de Deus não é apenas para momentos esporádicos, mas para todo o tempo, a confiança se torna nossa companheira de jornada. Deixamos de temer as incertezas e passamos a ter convicção de que, independentemente do caminho percorrido, o nosso guia jamais falha. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, porque Ele endireita as nossas veredas. Quando nos aproximamos do encerramento desta devoção, desejo que você sinta a imensidão do amor de Deus envolvendo seu coração. Pense em tudo o que foi compartilhado até agora. Como discernir a voz divina em meio ao caos, a importância de aquietar o coração para escutar as sussurrantes direções do Espírito Santo e a verdade de que o nosso bom pastor conhece cada curva do nosso caminho. Esse conhecimento não fica apenas na teoria. Ele se materializa na forma de cuidado, amparo e graça que nos alcançam mesmo quando tudo à nossa volta insiste em dizer que não há esperança. Talvez você se pergunte: e agora, como aplico isso à minha vida? Como, na prática, deixo de viver agitado e passo a ouvir a voz de Deus com clareza? A resposta pode ser mais simples do que imaginamos, mas exige entrega e constância. Coloque em prática o que aprendeu,
reservando tempo para abrir a Bíblia e ler com o coração disposto a aprender, mesmo que seja um curto período diário. Ore não apenas para falar, mas também para silenciar diante do Senhor, permitindo que o Espírito Santo ministre ao seu íntimo. Procure irmãos e irmãs de confiança para compartilhar suas lutas e vitórias, pois muitas vezes Deus fala através de quem caminha conosco na fé. E, acima de tudo, valorize os sinais de que Ele está presente. Uma oportunidade que surge no momento exato, um conselho que tranquiliza a alma, uma palavra bíblica que parece ter sido escrita sob medida para você. Talvez você precise de um milagre, de uma direção clara, ou simplesmente de um abraço que conforte a sua dor. A boa notícia é que o mesmo Deus que cuidou de Elias na caverna, de Pedro sobre as águas e de Paulo na prisão, cuida de você hoje. A voz que acalma tempestades não se calou, e se ainda não a ouvimos tão nitidamente, é porque muitas vezes nos deixamos envolver por pensamentos ruidosos. Mas, quando escolhemos seguir o que diz em Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebemos que a voz do Senhor sempre esteve ali, ao nosso lado, nos chamando para um relacionamento genuíno. O grande desafio é transformar essa experiência em um estilo de vida, onde cada passo seja guiado pela certeza de que Deus fala e de que podemos responder: eis-me aqui, Senhor. Quando entendemos que a voz de Deus não é apenas para momentos esporádicos, mas para todo o tempo, a confiança se torna nossa companheira de jornada. Deixamos de temer as incertezas e passamos a ter convicção de que, independentemente do caminho percorrido, o nosso guia jamais falha. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, porque Ele endireita as nossas veredas.